medicina. Então você já saiu do terceiro ano, certo? Sim, já tô já no segundo ano de cursinho. Então, vamos dizer assim, o básico da teoria você já sabe. Sim. Muito bem. Então eu não preciso falar que o princípio da contagem tem a ver com multiplicar os termos, né, etc. Não. Ótimo. Então eu gosto de fazer aula baseado em exercícios, né, que o aluno tenta fazer para ver o que ele consegue fazer sozinho, etc. Então, por exemplo, eu vou fazer um exercício aqui e depois eu vou pedir para você fazer um, só para eu medir também como é que você tá, Tá. beleza? Porque sem os exercícios que você tentou fazer e não conseguiu, eu não consigo saber exatamente como é que você tá, sabe? Então eu vou ter que medir aqui. Muito bem. Com os algarismos um, 3, 4, 5, 7, 9, determine quantos números naturais pares de três algarismos podem ser formados. Bem, um exercício como esse aí você conseguiria começar? Pares de três. Quantos números naturais pares de três algarismos podem ser formados? Eu acho que eu conseguiria. Se for par, teria que ter pares de três algarismos. Teria que terminar só com quatro, né? Exatamente. E três Aí algarismos tem que nesse, ter, então, três risquinhos, né? aí nesse caso, isso. Só que aí o último seria só ocupado por quatro. Sim, ou seja, como a gente está falando de combinações, tem uma possibilidade Isso. aqui, certo? Aí nos Exatamente. outros seria 5 vezes 4. Bem, em nenhum momento no enunciado ele falou que não pode repetir, certo? Certo. Então seria 6 vezes 6. Ah, verdade, porque pode repetir o 4. Sim. Agora na B já é distinto, né? Então Tá. 5, Aí nesse caso seria o 5 e 4. exatamente. Beleza? Então tá bom, Basication você sabe. Vamos ver se os mais difíceis você também sabe. Bem, esse negócio de placa, vou deixar pra lá porque eu acho que você sabe. Tá bom, então tem um negócio aqui que pega bastante no vestibular, que é esses diagramas de Venn, sabe? Sei. Serve tanto aqui para a parte de combinatória quanto para a parte da matemática básica lá, conjuntos, etc. Mais básica, né? Porque é a primeira coisa que a gente vê no ensino médio. Então tá bom. É aquela história, né? Ele chega com uma pesquisa dizendo que tem 40 pessoas que conhecem dois sites, 82 conhecem o site A e 64 B. Mas, né, quando você pergunta para alguém, você conhece o site A? A pessoa levanta a mão. Vamos dizer assim, não está implícito na pergunta que ele está te perguntando assim, você conhece só o site A, né? Sim. Ou seja, pode ser que alguns desses 82 conheçam o site B. De fato, 40 deles conhecem, né? Tá. Então, para conseguir construir os diagramas aqui, indicar esse tipo de informação mais detalhada, né? A gente vai fazendo continhas aos poucos. Então, por exemplo, se tem 40, ele já nos informou que tem 40 pessoas que conhecem os dois sites, então vai ter 82 menos 40 que conhece apenas o site A. Sim. E pela lógica ali, 24 conhece só o site B, beleza? Beleza. Muito bem, daí, né, a gente tem uma expressão, uma equação um pouco mais ampla, que serve para mais casos, que é essa aí, né? A gente chama isso de teorema de Bayes na estatística. Ou seja, se você quiser saber a união de dois conjuntos, é igual a quantidade de elementos de um mais a quantidade de elementos do outro, menos a interseção dos dois. Porque, digamos que você faça parte do grupo A e do grupo B. Se a gente está contando a quantidade de elementos, né, presentes nesses dois grupos, eu não posso te contar duas vezes, concorda? Então eu tenho Sim. que te excluir uma delas. Tudo bem. Claro que esse diagrama de Bayes ele pode aumentar mais ainda, né? Se a gente tivesse um terceiro conjunto, daí a coisa ficaria um pouco mais cabulosa. Mas vamos deixar isso para uma outra possibilidade de aula. Eu quero já ir fazendo uma aqui, porque me parece que você pegou, você sabe fazer esta parada. Por exemplo, esse instituto médico legal aqui, será que você consegue resolver isso sem a minha ajuda? Por Calma. aqui. Dá uma lida nesse enunciado primeiro, se você não conseguiu, eu faço contigo. É basicamente só aquela fórmula lá, vou até escrever ela aqui. Tá.
Tá, que ele queria saber a intersecção, né? Ah, muito bem observado, né? Para ele querer saber quanto dorme mais de duas e menos de quatro, são a interseção desses dois dados, né? Porque quando ele fala assim, tem 28 pessoas que dormiram mais de 2 horas, pode ser que a pessoa dormiu 3 horas ou dormiu 13, né? Sim. Então, nós queremos exatamente a interseção. Muito bem, será que tu consegue me dizer aí quem é a interseção? Quando é assim, eu tento geralmente, tipo assim, montar uma continha. Eu colocaria o nome em cada um, tipo X, Y, Z. Aí eu falo, ó, calma que eu vou resolver. Sim, eu não tenho pressa nenhuma. Talvez demore, mas vou Não, resolver. não tenho. O importante é você conseguir fazer com convicção e, de modo geral, me perguntando o mínimo possível. Porque vai chegar na hora da prova, eu não vou estar lá, né, para te dizer, é por aqui, é por ali. Começa desse jeito. Principalmente a parte de começar, né? É o pior. Então vai lá. E aí você pode me mandar uma foto. Manda ela bem bonitinha, como se estivesse fazendo para uma prova. Tá. Ó, vou mandar. Show. Tô. No caso, eu tô no tablet, não sei se dá pra ver muito bem, mas acho que dá sim. Você está no tablet, certo? Deixa eu ver. Eu É, sempre tipo, a falo. resolução eu tava fazendo no tablet. Ah, sim. Sabe que eventualmente, né, se a gente fizer mais aulas, o que seria bem legal, você poderia transmitir esse tablet, eu veria em tempo real você fazendo a continha. Muito bem. Ah, você somou os dois Ah, é caras, 52 ali, eu coloquei 55. você somou. Sim. Tá meio bagunçado aqui. Tá. Ó, Mas primeiro, eu diga, somei, explique. no caso, quanto seria só do -4, que aí seria o Y mais X, que aí daria o 56. Ah, Aí depois eu sim. fiz a mesma coisa com 2. E aí eu sei o total de todo mundo, que é 80. Aí eu somei as duas equaçãozinhas ali de cima e subtraí da que tinha o total. Aí eu cheguei na intersecção, no meio ali, quanto é os dois, que aí seria 4. Aí eu só substituí. Seems good. Não, tá certo. Está muito certo. Legal. Então tá bom. Deu pra ver que você pegou o jeito aí. Vamos lá para a próxima, então. Deixa eu pegar aqui. Tem umas bem legais, assim, que você tem que pensar melhor as possibilidades. Por exemplo, eu quero já falar disso porque eu gosto de cobrar esse tipo de questão aqui. Também tem a ver com você diminuir as condições de conjunto. Olha só, vamos falar desse exemplo, depois vamos tentar fazer um desse. Sabe por quê? Porque combinatório é um negócio que é treino, sabe? Você vai ver tantas Sim. situações parecidas. Daí, quando chegar na prova, você vai fazer uma assimilação. Ah, é parecido com aquela que eu fiz aquele dia e tal. Né? Infelizmente é assim. Bem, quantos números naturais pares maiores de 7.000 e com quatro algarismos distintos podem ser formados com os algarismos... Ó, então, de novo, aquele esquema de quatro, só que... Quatro algarismos, e tem que ser par. E só que dessa vez tem que ser maior que 7.000, ou seja, você vai colocando condições, sacou? Ah, tá, tá. Acho que eu entendi. E às vezes você não consegue numa continha só colocar todas essas condições, Tá, beleza? aí eu já travo já, quando é assim. Exato. Então é bem legal a gente conseguir fazer a coisa passo a passo. Às vezes, né? Você vai ter que fazer em várias etapas. O problema. Então, vamos lá. Primeiro, nós queremos aqui que seja par, né? Então nós temos algumas possibilidades de números pares. O 4, o 6 e o 8 no final vai definir o número como par. Só que, como não pode ter repetição, né?
Uma vez que você coloca, por exemplo, o 4 no final para ser par, né? Você define o 4 no final como par, ele já não pode estar na frente Tá, sim, ou em qualquer outra posição. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a limitação de querer que seja maior que 7.000, né? sim. Então, se por acaso eu escolho o 8 para ficar lá e definir como par, ele já Ele não já não pode estar pode na ser na frente, primeira casa. que seria uma das possibilidades de números maiores que 7.000, né? Colocar o 8 na frente, Certo. sacou? Então a gente vai pensar nessa situação, ó. Primeiro caso, números que começam pelo 8. Então, se eu estou começando pelo 8, já não tem escolha para o primeiro. É uma só, é o 8, acabou. Tá, Agora, para o último, né? Nós precisamos ainda que seja par. Sobraram dois números pares, dois algarismos pares para colocar na última posição aqui, certo? certo. Muito bem, então agora quantos números sobraram de resto? Eu nem contei quantos eram, mas vou acreditar aqui que eram cinco, né? Que sobraram. É, uma vez que você escolheu um para cá e outro para cá, tem cinco escolhas aqui, e para ser distinto, quatro escolhas aqui, certo? Certo. Então, ao total, deviam ser sete números, deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, exatamente. Então tá bom, tá aí. Bem, isso para começar com oito, né? Sim, a gente vai ter número acima de sete Aí mil. depois tem que fazer. O 7 seria uma opção, não seria para começar? Seria sete ou nove, né? Tá, Porque são os únicos algarismos ali que vão gerar caras maiores que 7.000. Então tem duas possibilidades aqui. Se tu tens o caso agora com 7,9 e três possibilidades aqui para ser par. Muito bem. Então, né? Coloca os outros ali, preenche, já era. Agora qual que é o esquema? Sabe, isso aqui confunde muito, né? Agora que eu tô mostrando aqui, o livro fez bonitinho e tal, beleza. Mas às vezes a gente chega assim, 40 casos aqui, 120. Agora multiplica. Não é para multiplicar, né? é A para gente só somar. contou separadamente, né? Vai ser soma nesse caso. Então tem que tomar cuidado com isso. O pessoal sempre vem com essa dúvida para mim. Às vezes é soma, às vezes é multiplicação. Qual que é aqui, professor? Então, no caso aqui é soma, né? Tu contou simplesmente casos diferentes. Tá. Beleza? Então tá bom. Nham, 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 nham. Vamos fazer um assim. Olha Nesses só. assim eu me confundo no processo mesmo, na Uhum. hora de montar ali. Tamo aí para tirar essa confusão da sua cabecinha. Deixa eu pôr um parecido aqui pra você. Parece que você tá fera agora. Tá, essa 14 aqui. Então, perceba, o que você vai ter que fazer é quebrar o problema em etapas. Tá. Então, vá lá. Faça aí com a maior paz do Senhor Jesus no coração e tenta ser um pouco mais, sei lá, Não, agora organizado. vai ficar melhor. É que eu não Ah, sabia que eu ia ter que mandar. sim, agora você sabe.
Ah, esse que eu acho que eu já me confundi. Não sei se saiu algo, não. Não se preocupe. O importante é você me mostrar o que que você não sabe, beleza? Ó, vou mandar uma foto. Então, esse é o segundo ano que você está tentando o cursinho. E como é que você foi nos outros? Então, eu passo para a segunda fase, só que também ano passado, tipo, eu não foquei tanto assim em segunda fase, sabe? E aí eu tive uma dificuldade muito grande em fazer discursivas de geografia, português. Aí esse Pô, ano eu tô tentando focar mais. geografia? Quem é que vai mal em geografia? Nossa, eu acho muito difícil a discursiva de geografia. Caramba. Essa aí foi nova pra mim. Nunca escuto essa palavra na minha aula de geografia. Tem problemas com geografia. Eu tenho. Muito bem. Bem, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que o primeiro caso começa com o 4. Muito Isso. bem. Por que que você definiu um caso apenas começando com 4? Aí embaixo eu coloquei se for 5, 6 ou 7. Sim, sim, sim. Porque a gente precisa que seja maior que 4.500, né? Então, se você começar com Isso. 4, né? Você não pode, por exemplo, ter o 2 do lado, né? Exatamente. Não. Legal. Daí o segundo caso, você colocou começando com 5, 6 ou 7. Com certeza qualquer número que surgir ali vai ser maior, né? Só que você colocou só 3 risquinhos. Ah, são 4 riscos. São 4, mas, né? eu su- Talvez você, eu pensei, você supôs que Ah, mas outra é um de qualquer o jeito. outro é 1, exatamente. Então tá certo, isso aí, show. Viu como você consegue Mas sozinho? é isso, tá certo? Certinho. Muito bem. Então tá bom. Beleza. Vamos continuar aqui. Bem, como você demonstrou ter um pouco de dificuldade nessas coisas, eu quero ver se eu faço uma um pouquinho mais difícil aqui, tá? Tá. Vamos tentar fazer essa 19 aqui, ok? Daí eu vou fazê-la, tá bom? Talvez com a sua ajuda, não sei, vai que você seja gentil e queira me ajudar. Uma exposição foi montada uma fileira com oito, oito aquários, entre os quais são distribuídos 4 exemplares de peixes de espécies diferentes e 4 exemplares de cavalos marinhos de espécies diferentes, tal que cada aquário fique. Isso aqui parece problema de Enem até, né? Fique com um único animal. Tal que cada aquário fique com um único animal. De quantas maneiras diferentes podem ser distribuídos os animais se 2 aquários consecutivos, quaisquer, não podem ter cavalos marinhos? Muito bem. A gente vai ter que contar todas essas possibilidades, certo? Tá, certo. Então a gente tem uma fileira com 8 aquários, tem que distribuir 4 peixes, 4 cavalos marinhos, de modo que 2 aquários consecutivos não tenham cavalos marinhos. É isso que está Sim, escrito aqui. Exato. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pensar na alocação dos cavalos marinhos, né? Levando em conta que eles não podem estar em 2 aquários consecutivos. certo. Então, a gente pode, por exemplo, pensar na posicionamento dos cavalos marinhos no aquário, de modo que sempre tenha um aquário vazio entre eles, né? Então, por Tá, exemplo, tem um aquário com cavalo marinho aqui, opa, né? Vou fazer que nem eu estava fazendo com os números lá. Daí aqui vai ter um cavalo marinho, aqui não vai, aqui vai ter um cavalo marinho, aqui não vai, assim vai, beleza? beleza. Ah, então, o que que a gente pode fazer inicialmente, né? Colocar 4 peixes nos 8 aquários, né? Então, como a gente só tem 4 peixes, isso vai deixar 4 posições vazias. Aqui tem oito, Sim, 8 aquários, certo? Então, deixa eu só fazer certo. os espacinhos dos aquários. Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai fazer isso. Bem, eu não quero fazer ah, posicionamento à mão ainda, mas você já pegou a ideia. Eu quero tentar fazer de um jeito diferente esse problema. Então a gente precisa agora escolher 4 dessas posições vazias, né, para colocar os cavalos marinhos. A gente pode fazer isso levando em conta que se eles têm que ficar separados por peixes, né,
eles só vão poder ficar colocados nas 5 lacunas que vão restar entre os peixes e as extremidades dos aquários, né? Então, tipo, talvez eu possa colocar eles aqui, né? H de horse. Daí aqui peixe, peixe. Daí assim vai. Peixe, peixe, entendeu? Tá, entendi. Porque senão eu eventualmente teria eles Sim, ali, né? Muito bem. Então, é, a gente tem algumas possibilidades aí, né? tem. Muito bem. Mas vamos deixar isso em stand-by, mas a gente já entendeu ali que tem uma certa quantidade de possibilidades. Porque, bem, os peixes, os cavalos marinhos, eles são indistinguíveis, né? Isso já é um spoiler da próxima matéria que vem, né? De arranjo e combinação. Muito bem. Certo, eles são. Sim, exatamente. A questão é que, bem, talvez, não, peraí, ele não deixou isso claro aqui. Na verdade, não é indistinguíveis, ó. 4 exemplares de peixes de espécies diferentes. Então, Tá. de forma que você, se ele está dizendo isso, né? Você tem que entender que ele está dizendo que é distinguível. Então aí eles só podem trocar de posição entre eles ali, né? Ou não? Fiquei Exatamente. confusa. Exatamente isso. E os cavalos também, ok? Tá, ok. 4 exemplares de cavalos também. Muito bem. Então, com isso tudo em mente, né? A gente vai ter que pensar o seguinte: de quais formas a gente pode organizar os, tudo isso aqui, né? Como você mesma falou, a gente tem as 4 possibilidades dos peixes, por exemplo, entre eles, certo? Entre eles, certo? E também tem as 4 possibilidades dos cavalos marinhos entre eles. Isso. Sim. Só que Agora tem. a gente teria que ver outro caso se não fosse essa disposição aí, né? Gente, exatamente. Ahn, e esse fato, ele tem a ver com os cavalos marinhos, de modo geral. Sim, Porque a gente tem que levar em conta que eles não podem ficar um do lado do outro. Existe uma outra possibilidade de eles não ficarem um do lado do outro? A gente poderia fazer alguns testes aqui, né? A questão é que talvez tenham muitas, talvez tenham poucas. Eu acho que tem poucas. Por exemplo, um teste seria, bem, tem que ir fazendo, né? Eu peguei esse de cara aqui, mas talvez tenha mais. tá, Como é que a gente vai fazer isso, né? Tem que ir testando. Então, tá, por exemplo, pô, isso aqui vai ser meio chato. Mas eu acho que são umas 5, certo. porque talvez dê pra fazer isso com combinatória. Dá pra fazer isso com combinatória, é verdade. Por quê? Porque a gente tem, bem, eu vou fazer isso de um modo rápido, porque ficar contando todas as possibilidades seria bem chato, né? Às vezes a gente talvez perderia uma ou outra. Ó, Mas a posso, questão é que a posso gente tem fazer aquela uma combinatória que é o binômio pergunta? de Newton, lembra? Mas daria para, tipo assim, eu considerar, vamos supor, o HPH como se fosse um espacinho, o PP como se fosse o outro, e o outro como se fosse mais um. E combinar entre, e, tipo, fazer entre esses três, ou não daria certo? Isso parece interessante, porque parece que é obrigatório que tenha um PP um do lado do outro. É, Me parece obrigatório isso, né? A menos que sim, tenha uma possibilidade de. Bem, eu vou fazer aqui só uma, para ver se é obrigatório que seja desse jeito que você falou. Eu vou pensar só uma, tá bom? Porque aquela combinatória já resolveria o problema, tá? tá, Mas agora você me deu essa ideia interessante aí. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. HP são 4 cavalos marinhos, né? E sim, 4. Ó, isso também dá, né? dá também. Entendeu? E daí teria Entendi, o inverso desse, começando com P, né? verdade, entendi. Então, tipo, o teu jeito não vai resolver, sacou? Tá. Como seria por análise combinatória? Seria que nem aquele binômio de Newton lá. Seria simplesmente você pegar a quantidade
de um elemento e a quantidade do outro elemento. Ou seja, como é que você vai estar organizando 4 elementos de 5 em 5? Então isso aqui vai dar 5. Ok, claro, tem uma conta para isso, né? Não sei se você sabe, mas é n fatorial, n menos p fatorial, p fatorial. Sei. Vai ficar então 5 fatorial. O n é o maior sempre. 5 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Isso vai dar 5, Tá, como eu havia previsto. Então, beleza, temos as organizações entre si e ainda esses 5, né, que conta as quantidades de possibilidades ali. A tá. gente de imediato pegou 3, né, que é essa, aquela HP, 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 e o inverso dela, né, PH, PH, PH. Sim. Mas as outras duas, eu, para ser bem sincero, não sei quais são. Mas se o combinatório está dizendo que é 5, né, talvez se a gente perdesse um tempo fazendo, a gente encontraria as outras duas. Daí essa conta aqui dá 2.880 possibilidades. Tá, entendi. Beleza? Beleza. Show de bola. Quando tu for ver binômio de Newton, isso aí vai ficar mais claro. Mas, beleza? Então tá bom. É isso aí. Deixa eu ir para a próxima aqui. O negócio é contar possibilidades, né? A gente, de certa forma, fez o que fizemos antes, só que é uma situação mais complexa. Muito bem. Como eu te falei, né? Esses assuntos aqui de combinatória são assuntos que você precisa ver muito exemplo. Por exemplo, quando eu vi isso, né? Eu já pensei na aquela combinação, né? Para resolver o problema. Sim, Porque eu sei que vai resolver, né? Mas por que que eu sei que vai resolver? Porque eu já vi um exemplo parecido em algum momento da minha vida, entendeu? Então entendi. é isso. Muito bem. Ok, então agora vamos ver um pouquinho de fatorial aí. Para a gente poder pegar uns exemplos mais complexos. Eu quero chegar em arranjo de combinação hoje ainda. Tem uns exemplos muito massa nesse livro aqui sobre esse assunto. Eu acredito que você sabe o que é um fatorial, né? É aquela multiplicação em sequência, né? Sei. Dos números antecessores. O que realmente importa aqui é essa fórmula, tá? Porque vai ter um monte de situações que você talvez tenha que trabalhar com os fatoriais separadamente e vai ter que conseguir cortar o fatorial de cima com o fatorial de baixo, ou seja, você vai ter que conseguir manipular os fatoriais. E a melhor manipulação que tem é essa aqui, tá? Você Tá. vê que o n fatorial é n menos n menos, vezes n menos 1 fatorial. Isso é bem óbvio, né? A gente tem alguns exemplos disso aqui. Não sei se tu conhecia essa expressão, mas ela é meio óbvia. Sim. Tá, então tá bom. Ele está definindo aqui que um fatorial é 1 e 0 fatorial é 1 também. E agora eu quero fazer um exemplinho desse. Ó, eu tô passando meio rápido porque você é uma aluna boa, tá bom? Mas quando chegar um momento que você precisar assim de mais, Não, por enquanto tá de boa essa velocidade. tá bom. Então tá bom. Muito bem. Por exemplo, para resolver essa equação aqui, se cair um bicho desse na tua prova, você não vai conseguir abrir até o infinito essa parada aqui e chegar na resposta, né? Ou ficar chutando valores. Você vai ter que conseguir resolver isso de uma Tá. forma, vamos dizer assim, decorada, né? Qual é a forma? Você entender que se você abrir alguns termos desse cara, vai ter uma hora que vai cortar com o fatorial de baixo. Você quer que os fatoriais desapareçam, entendeu? Porque se os Sim. fatoriais desaparecerem, você consegue isolar o N, que é o que a gente precisa. Então você foi abrindo o cara aqui de cima, até a hora que apareceu um termo igual ao de baixo, daí acabou o problema, né? Isso aqui você sabe resolver. Certo. Fórmula quadrática, né? A famosa Bhaskara. Que só no Brasil a gente chama de Bhaskara. Sabia? Em outros lugares eles não Não chamam de Bhaskara. sabia. Algum matemático muito doido aqui chamou de Bhaskara e o pessoal começou a imitar, mas tá errado. Muito bem. Você acha que consegue se virar num desse? Acho que talvez. Bem, eu vou fazer um porque eu não pus muita fé. Então depois eu vou te pedir para fazer outro, tá? Tá. Então tá bom. A ideia é sempre abrir os fatoriais para ficarem semelhantes ao menor fatorial que aparece numa composição, né? Então, por exemplo, aqui, mas tem um N somando. Não tem problema, a gente sabe que existe aquela propriedade que nos permite separar as frações nas somas dos termos de cima, né? Então, N mais um fatorial sobre
N mais 2 fatorial, mais N fatorial, sobre N mais 2 fatorial, igual a 1 nono. Beleza? Beleza. E daí o que a gente vai fazer? Abrir o fatorial de baixo que é maior. Então, eu vou copiar aqui para não perder tempo. E o n mais 2, por exemplo, ele pode ser escrito fatorial, ele pode ser escrito como n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. E este mesmo humano pode ser escrito também como. Eita. Como isso aqui, concorda comigo? Sim, E se eu quisesse, eu poderia continuar abrindo. Então, esse mata com esse mata com esse, agora já não tem mais fatorial, já facilitou nossa vida. Vai ficar 1 sobre n mais 2. Aqui vai ficar 1 sobre n mais 2 vezes n mais 1, igual a 1 nono. E agora, como é que a gente vai conseguir fazer essa conta? Bem, tem 1000 formas, né? Mas eu vou tentar deixar os denominadores iguais para depois multiplicar cruzado. Então vai ficar n mais 1 desse cara aqui, né? sim, Mais 1 do outro. Todo mundo sobre n mais 2, n mais 1. Entendeu o que eu fiz, né? entendi. Tá. 1 nono e agora eu multiplico cruzado. Ah, não. Dá para fazer até uma facilidade maior, porque aqui não vai ficar n mais 2. 1 mais 1 é 2. Então esse corta Sim, com esse, certo? certo. Então ficou ainda mais fácil, ó. Foi n mais 1 só, igual a 1 nono. Agora sim. Então vai ficar 9. Tá n mais 1 igual a 9. Então n igual a 8. Uhul. Tá, entendi, entendi. Pegou o jeito, né? Então você vai abrir o cara maior, né? O termo maior, para poder cortar com o menor, que vai estar ou em cima ou embaixo, sei lá onde vai estar, né? Então deixa eu pegar uma aqui de vestibular para você. Ó, essa aqui parece braba da PUC. Você não precisa de uma cópia do que eu acabei de fazer, né? Porque eu costumo mandar para os meus Não, alunos, mas como o teu caso é mais barra pesada, né? Então eu acho que é melhor já ir te treinando desde o começo, assim. Sofrer um pouquinho. Então vai lá. nossa, esse menos embaixo está me deixando confuso. Tá, você inverter a fração, então. Ah, verdade.
Vai dar 9? Não sei, você me manda e eu descubro. Tá. Vamos ver, mandou aqui. Você inverteu, né? Daí ficou bonitinho. Aí saiu fácil, né? Então só faltou aquele empurrãozinho no começo. Sim. Beleza. Ótimo. Ah, que aula intensa. Deixa eu ir para a próxima aqui, então. Ele vai começar a falar aqui que existem alguns tipos de organização, né? Ele chama aqui classificação dos agrupamentos, que são os arranjos e as combinações. Eles têm diferenças, né? É o nome que a gente dá para essas diferenças. Eu vou te mandar um arquivo que eu tenho aqui que deixa bem claro qual conta fazer em qual situação. Cadê? Tá aqui. Tá no teu WhatsApp. Vou abrir também aqui, ó. Veja, arranjo e combinação são situações de organização, né? De agrupamentos. Certo. Elas são para situações que se distinguem um pouquinho uma da outra. Então, quando você tiver com um problema desse, você vai ter que se perguntar, primeira coisa, o número de objetos é igual ao número de posições? Ou seja, digamos, eu tenho uma sala com 20 alunos e 20 cadeiras, né? É igual as duas coisas. Então, se for, você simplesmente vai fazer uma permutação, beleza? Tá. Para descobrir a quantidade de possibilidades, né, de organizar, por exemplo, esses alunos nas cadeiras. Só que pode ser que tenha repetição. Uma situação com repetição, por exemplo, é É um. tipo anagrama, né? Com repetição. Olha só, a gente tá pensando igual. E daí a fórmula aqui ela não tá bem bonitinha, porque eu deveria ter colocado um R fatorial, um símbolo de somatório aqui embaixo, porque pode ser que mais de uma letra repita, né? Tá. Então, você teria que multiplicar essas repetições. Mas anagrama, né, é a situação mais simples possível. A gente vai tentar fugir das mais simples, no teu caso. Tá. Muito bem. O número de objetos é igual ao número de posições? Não. Por exemplo, uma turma que tem 15 alunos, mas na sala tem 20 cadeiras. Então, você tem duas situações, ordem importar ou não. Eu Essa nunca ordem não entendi importa. isso da ordem importa. O que que seria essa ordem? Bem, a ordem importa significa que existe distinção entre os elementos, beleza? É tipo assim, eu posso repetir Não. Ah, tá, entendi. É tipo numa fileira, sei lá, Ana, Pedro e Maria. Exatamente. Exatamente isso. Aí, tá, certo, entendi, então. Agora, quando não faz distinção nenhuma, eu tenho 50 livros e quero colocar numa biblioteca que tem 100 espaços. Dane-se. Não estou falando que um livro diferencia do outro, entendeu? Tá, Então seria uma entendi, combinação. entendi. Agora, quando diferencia, daí é arranjo. Por exemplo, um arranjo é negócio de campeonato brasileiro, por exemplo. Ah, quantas são as possibilidades dos times, né? Sabendo que um determinado time tem que ficar em primeiro. Daí vai, entendeu? Quando tem essa situação. Certo. Muito bem. Então, com isso em mente, podemos continuar. Ah, sabe que esse livro ele é tão bom que ele sabe que vocês têm esse problema. Eu também tenho. Então ele faz um exercíciozinho aqui, ó, para a gente saber, a gente definir, né, qual que é arranjo e qual que é a combinação, beleza? Então, Beleza. esse aqui é bem legal de fazer, então você me diga aí. Escolher 6 dos 60 números para uma aposta da Mega Sena. É arranjo ou combinação? Eu acho que é combinação. Por quê? Porque tanto faz o número ou não. Bem, na realidade, Não, né? é combinação, mas esse argumento tá horrível. Por quê? Porque a ordem dos números escolhidos não vai importar, ok? Tá, Se você certo. escolher 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? A ordem que você escolheu, né? Ah, eu escolhi primeiro 6 e depois escolhi o 2, entendeu? Não faz Tá, diferença. Mega entendi. Sena lá, a hora que as bolas saem, não importa a ordem, né? Tá, É certo. porque a bola não vai sair sempre em ordem crescente, tu entende o que eu quero dizer, né? Aham, sim. Isso. Então tá bom.
Muito bem. As possíveis classificações dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Agora, esse é a ordem importa, esse é Esse é a ordem arranjo. importa, esse arranjo, exatamente. Eleger uma comissão, blá blá blá, e aí? Para mim, essa é a combinação. Em que ambos terão o mesmo cargo, exatamente. Como não distingue aqui, então na ordem que você escolhe não faz diferença. E aí? A D, desculpa. É combinação. Então formar um número de telefone com 8 arranjos distintos é combinação? Bem, se eu pegar o seu número de telefone e inverter completamente a ordem, eu vou conseguir ligar para você? Não, Então é arranjo, né? tá, arranjo. Muito bem. E, Esse é arranjo. esse é arranjo porque a ordem que... Bem, eles têm cargos diferentes, né? Tá, certo. E a F? Esse é combinação. Por quê? Porque não importa a ordem que eu escolher os três vértices. Exatamente. Muito bem. Contanto que sejam três vértices. Num cubo, né? Vai Tá, ser triângulo, né? Porque, né? Vamos dizer, eu já estou te dando um spoiler de um problema que a gente vai ver, que eu acho muito legal. Se a gente tiver 3 pontos numa linha, eles não formam um triângulo, né? Porque estão numa linha. sim, Então, digamos que você tenha uma outra linha com 2 pontos, né? Então, você tem algumas combinações aqui, mas elas não são diretas, né? sim, A outra linha poderia até ter mais pontos. Então, você vai ter que excluir, vamos dizer assim, as possibilidades de pegar pontos alinhados, sacou? Se tu quiser formar triângulos, sacou? tá, entendi. Bem, não tô falando isso de graça. Até porque você me pagou, quer. Não, mas é que vamos ter um problemão assim. Show de bola. Ele tá definindo aqui a equação do arranjo, tá? A gente pode ignorar essa definição, só decorá-la. E perceba que o arranjo ele tem mais possibilidades que a combinação, né? Que o fato de você ter situações distinguíveis, né, te permite mais possibilidades. Né? Sim, Imagina, organizar 4 times diferentes, né, te dá mais possibilidades do que organizar 4 livros iguais, onde a combinação não importa, por exemplo. Beleza, aqui tá só a parte matemática, que isso aqui é bem razoável para ti, você me parece boa nisso. A questão é que eu quero fazer problema, quero fazer um problema. Mas esses problemas estão muito simples, então eu vou deixar para lá. Permutação aqui você já entendeu também, já entendeu que quando tem repetição tem que pôr o cara embaixo. Então, eu quero começar por esse problema do caderno aqui. Então, vamos lá. Quantos anagramas a gente pode formar? Você sabe que vai ser aí esse é só permutação. exatamente 7 fatorial, então, né? Isso, Quantos anagramas começam por C? Que é bem de boa para treinar, né? Fixo C, permutação no resto, né? certo. Sim, E ali começam por vogal, consoante, você sabe que vai ser só colocar a quantidade de termos ali que você precisa, né? sim, Agora, esses últimos dois aqui eu acho legal. Quantos anagramas apresentam a letra C, A, D juntas e nessa ordem? Esse é o problema G. G Magazine. Então, o que que rola aqui? Tem alguns modos de fazer essa conta, né? Então, é aquela confusão que muito aluno pequeno tem. Ele vê o professor fazendo de um jeito, depois no outro dia ele faz do outro, né? Ah, mas não era de um jeito só. Não, não é. Dá para fazer de vários jeitos. Então, por exemplo, um primeiro modo aqui é observar, de fato, né? O CAD sendo transladado aqui nas posições da tá, palavra. Então, a gente viu que se deixar o CAD no começo, nessa ordem, você vai ter 4 possibilidades aqui. Então, 4 fatorial. Aqui também vai ser 4 fatorial, 4 fatorial. Depois você soma tudo, né? sim. Então, vai dar 120. Se quer CAD nessa ordem, também daria para fazer daquele jeito, lá igual querer fazer no outro, né? Considerar os três como se fosse um elemento. Ele chama de segundo modo. Esse é o outro jeito. Ah, Beleza? tá, beleza. Isso. E agora o outro caso, né? A outra coisa que ele pede, na verdade. Quantos anagramas apresentam CAD juntas? Né? Então não precisa estar nessa ordem, em outras palavras. Então ele pode, como você falou agora há pouco para mim, permutar entre si. Né? Você tinha dito isso para mim no outro problema. Sim, Então, o outro jeito aqui é entender que as permutações deles é a quantidade de letras fatorial, né? Então dá sim, 6 permutações entre eles. A gente já sabe
que esses bloquinhos, eles fazem 5 fatoriais possibilidades, né? Sim, Então, porque a gente viu isso no problema anterior. É só fazer a multiplicação e já era. tá, Beleza? tranquilo. Tranquilidade na quebrada. Então, agora eu vou querer que você faça a 45, mas eu vou querer que você faça só a GH e AI. Beleza? Tá, beleza. Eu preciso ir no banheiro, tá? Daí na volta você me conta aí o que você fez, tá bom? Tá, sem problemas. Tá bom. Só um instantinho, já volto.
E aí, moça, conseguiu fazer? Aí eu não consigo fazer, não. A Bem, GH até foi, mas só não sei se tá certo. a GH foi? Quais foram as respostas? 120 e 720. Certo. E qual que é o problema daí? Eu não tenho ideia por onde começar. Ó, falta criatividade na sua cabeça, pessoa, para conseguir fazer esse negócio aí, ó. Vamos lá. Quantos anagramas não apresentam três vogais? De todos os anagramas possíveis da palavra futebol, quantos não apresentam as três vogais? Certo? Juntas. Sim, Vai ser Veja, quantos anagramas. Não sei nem como dizer. Assim. Quantos anagramas não apresentam as três vogais juntas? Vai ser todos os anagramas da palavra futebol, menos menos o a que coisa. tem junto. Exato. Verdade. Exato. Verdade. Faz total sentido. Exatamente. Então vai ser 7 fatorial menos esse 720 que você achou, né? Verdade. Então, sairia, né? Tá fartando A criatividade tá mesmo. criatividade, cara. Mas é questão de talvez ver mais exemplos, né? Esse tipo de coisa. Criatividade é difícil ter hoje em dia. A gente só imita. Então, me imite aqui fazendo muitos exercícios doidos. Bem, infelizmente a gente não vai ter tempo de continuar, mas eu queria tanto, tanto, tanto que tu fizesse um exercício aqui. Esse aqui é muito legal também, ó. Bem, eu vou te mandar esse livro, eu acho ele muito bom, ele tá cheio de exercícios, né, bem explicadinhos. Esse exercício aqui é muito legal, olha, do sistema cartesiano. Eu preciso gastar esses 2 minutos falando disso. Ó, tu tem um cara que quer sair do ponto O e ir até o ponto A, certo? Certo. Bem, como é que a gente vai descobrir todos os caminhos? Isso aqui é um exemplo de caminho. Ele só pode ir para cima e para a direita, ok? Ou seja, ele só pode Tá. ir para N e para L, para N e para L, para N e para L. Bem, ele tem que obrigatoriamente uma, duas, três, quatro vezes para N e uma, duas, três, quatro, cinco 5. para L, certo? É Certo. como se fosse uma palavra. Sim, Então é tipo um problema de anagrama com repetição, sacou? saquei. Então depois tu pode tentar fazer ele. Eu vou te passar o livro, né? Outra que é legal também é essas aqui de cordas, olha só, que nem eu tava fazendo pra você, né? Tem as cordinhas aqui. Ô, professor, esse horário da sexta você tem disponível, né? Sim, tem sim. Pode deixar para mim? Eu faço já o pagamento mensal, aí você pode deixar esse horário para mim? Claro, claro, claro. Então tá, eu vou já te mandar esse livro, porque você precisa fazer esses exercícios, tá na página 329, tá bom? Tá, Eu vou deixar. Bem, daí quando tu me mandares lá o valor, né, só vamos confirmá-los, para que daí eu possa deixar esse horáriozinho para você. Eu tô te enrolando aqui enquanto eu tô mandando o livro, porque eu tenho umas. Bem, como eu mostrei lá no meu Instagram, não sei se você viu, né, eu tenho mais de 500 gigabytes de material, né, livros e coisas de outros cursos, de outros professores que eu roubei. Então, os meus alunos têm acesso. Tipo, Descomplica, aqueles outros professores famosos lá, eu tenho todos os cursos deles baixado. certo. Daí, maldade é minha, né? Mas, mas eu faço tudo pelos meus alunos. Mas eu faço igual também com os meus cursinhos, eu já tenho tudo material desse ano e do ano passado tudo salvo. Aí, ó, se tu quiser me mandar também pra eu fazer um pirateamento, eu aceito. Eu não conto que foi tu que mandou. Tá bom? Tchau, ótimo dia. Tá bom, Valeu. muito obrigada, professor, para você também.